Ao acompanharmos a narração da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, chamam-nos a atenção algumas figuras femininas que nela aparecem, como a sogra de São Pedro, que apenas curada da febre pôs-se a servir o Salvador, ou a cananeia que implorou a paz para sua filha possessa e cuja fé profunda comoveu o próprio Deus humanado, ou ainda a mulher que não parava de sangrar, a qual confiou a tal ponto no poder do Divino Mestre, que logrou ver-se livre de sua doença simplesmente por lhe tocar as sagradas vestes. E o que dizer da samaritana, a quem Jesus Cristo ofereceu a água viva? Não contente em haver encontrado a salvação para si, apressou-se em levar a boa nova a todos de sua cidade. Não poderíamos deixar de considerar também aquelas que seguiram mais de perto nosso Senhor Jesus Cristo em sua missão evangelizadora, para em tudo lhe servir. Certamente influenciadas pelo exemplo supremo e perfeitíssimo da Santíssima Virgem Maria, mãe e sustentáculo da Igreja, as santas mulheres são um precioso modelo de dedicação e amor abrasado ao Cordeiro Divino. Vencendo sua frágil natureza, elas o acompanharam até o Calvário e mais tarde proclamaram convictas sua vitoriosa ressurreição. Seguindo essas santas mulheres que brilharam por sua virtude na Igreja nascente, encontramos ainda no século I uma alma da qual pouco se comenta. A liturgia, porém, narra em breves traços sua história durante o tempo pascal, a fim de discretamente ressaltar sua ligação com a pregação da palavra. Para melhor compreender o papel que ela foi chamada a desempenhar, façamos uma viagem. Embarquemos com São Paulo, São Lucas, Timóteo e Silas em um barco que, neste momento, partirá do porto de Troade. Inicialmente, São Paulo desejava evangelizar a Bitínia. No entanto, o Espírito de Jesus o impediu. Tendo descido a Troade certa noite, um macedônio lhe suplicou em sonhos que fosse em seu auxílio. Reconhecendo neste fato um superior desígnio divino, São Paulo e seus 3 companheiros puseram-se a caminho. Após passarem pela Samotrácia, aportaram em Neápolis e chegaram por fim a Filipos, principal cidade daquela região da Macedônia, onde se detiveram por alguns dias. Essa cidade havia sido fundada pelos trácios no século IV a.C. Chamara-se originalmente Crênides, termo que significa fonte e parece muito simbólico, pois dali, primeiro território europeu evangelizado, brotariam abundantes graças que impulsionariam a vida da Santa Igreja Católica na região. No ano de 360 a.C., Filipe II da Macedônia a reconstruiu, estabelecendo nela sua residência e dando-lhe o seu nome. No ano 31 a.C., Filipos foi transformada em colônia romana. Entretanto, qualquer fato notável que essa cidade tenha presenciado ao longo da história perde seu brilho se comparado ao que agora se realiza. Nela desembarcam os anunciadores de uma nova liberdade, arautos de um outro conquistador do universo que, sem espada, iriam fazer mais pela libertação do mundo do que todos os paladinos da liberdade juntos. Durante a estadia em Filipos, num dia de sábado, São Paulo e seus companheiros caminharam para fora da porta da cidade para junto do histórico rio Gangas, onde parecia haver um lugar de oração. Ora, ali estavam reunidas algumas mulheres, as quais não possuíam grande ciência, é verdade, mas as animava uma viva inquietação religiosa. E a quem a possui, Deus leva mais longe. Na presença destas boas mulheres, São Paulo podia dar livre curso ao seu coração. Dentre essas piedosas almas, uma nos chama especialmente a atenção: Lídia, uma comerciante de púrpura da cidade de Tiatira, que escuta atenta. O Senhor lhe abre o coração para atender o que diz Paulo, e por isso, ela pede para ser batizada com toda a sua família. Lídia se destaca pela impressionante rapidez e profundidade de sua conversão, e não contente com isso, faz um pedido. Se julgais que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. Diante de tão comovente oferta, eles evidentemente se sentiram obrigados a aceitar. Tiatira ficava na região da Lídia, na Ásia Menor. Por ser nossa querida santa uma estrangeira na cidade de Filipos, provavelmente tornara-se conhecida como Lídia, ou seja, aquela que provinha da Lídia. Durante muito tempo, sua terra natal se distinguia pelo comércio de púrpura. Esse pigmento era, sem dúvida, o mais caro da antiguidade. E com razão. Para obtê-lo, precisava-se recolher milhares de moluscos,
encontrados nas costas do mar Mediterrâneo. As glândulas desses animais secretavam um fluido branco que, exposto ao sol, aos poucos ia tomando uma cor purpúrea. Contudo, só podemos ter uma noção clara de quão árduo resultava o trabalho se levarmos em conta serem necessários 10.000 moluscos para se extrair cerca de 1 grama de pigmento. Quiçá, por esta razão, apenas os imperadores, reis e altos dignitários portavam vestes assim tingidas, tornando sua venda muito lucrativa. Sem embargo, esta dama era desapegada das coisas do mundo. A Escritura a descreve como temente a Deus, ou seja, voltada para Ele. Lídia possuía uma dessas almas tão naturalmente cristãs que, tendo ouvido falar de Jesus, logo o reconheceu como o caminho, a verdade e a vida. Impressiona também que Santa Lídia não guardou a alegria da conversão somente para si, mas quis de imediato conquistar os seus mais próximos para Cristo. O escritor Joseph Holzner bem descreve sua decisão. Era uma mulher prudente e reflexiva. Uma hábil mulher de negócios, sabe examinar tudo com ponderação. Neste caso, porém, não duvidou nem refletiu um só instante. Com uma rapidez extraordinária, decide-se a receber o batismo. Mulher de negócios resoluta e firme, dotada de uma vigorosa voz de dona de casa, habituada ao comando, em breve Lídia levou ao batismo todos os criados da sua casa. Mais ainda, dada a sua transbordante capacidade de ação, é natural que atuasse não só em Filipos, mas também na sua terra natal, Tiatira. Outra qualidade incomum de que deu mostras nossa comerciante de púrpura foi sua generosidade em procurar dar o melhor aos enviados do Senhor. Sua abastada residência seria dali em diante o lugar de descanso para os missionários e a comunidade onde se reuniriam os cristãos da região para a celebração dos santos mistérios. Dessa maneira, a casa de Lídia tornou-se a primeira igreja na Europa. Não era costume de São Paulo aceitar facilmente doações, as quais poderiam torná-lo alvo de calúnias, como a de que evangelizava por ganância. No entanto, como narram os Atos dos Apóstolos, Lídia obrigou-os a aceitar sua oferta, manifestando assim sua notável personalidade e força de vontade. São João Crisóstomo expressa sua admiração por essa santa mulher com as seguintes palavras: Vede a prudência de Lídia, como insiste com os apóstolos, com que humildade e sabedoria lhes fala. Se julgais que sou fiel ao Senhor. Nada mais eficaz para os persuadir. Quem não se enterneceria com essas palavras? Mais que suplicar e deixar ao arbítrio dos apóstolos ir ou não à sua casa, ela os obriga com suas palavras. Obrigou-nos. Vede como logo ela produz frutos, e como a vocação lhe parece um bem inapreciável. As Sagradas Escrituras não especificam quantos dias eles permaneceram em Filipos. Sabe-se, porém, que São Paulo guardou um grande apreço pelos fiéis daquela região. Apesar da perseguição ali sofrida, o amor que os filipenses tinham a Deus marcou profundamente a alma do apóstolo, como ele próprio demonstra em sua carta. É justo que eu tenha bom conceito de todos vós, porque vos trago no coração, por terdes tomado parte na graça que me foi dada, tanto na minha prisão como na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha da ternura que vos consagro a todos pelo entranhado amor de Jesus Cristo. Mais adiante ainda os chama de meus muito amados e saudosos irmãos, alegria e coroa minha. Após a partida de Paulo, os filipenses permaneceram unidos em espírito àquele que os havia gerado em Cristo Jesus, a ponto de tempos depois, ao tomarem conhecimento dos apuros que sofria seu querido pai espiritual em suas ousadias missionárias, mandarem-lhe todo o necessário, e até mesmo o supérfluo. Não seria de estranhar se muitas dessas dádivas proviessem das mãos de sua fiel discípula Lídia. No corpo místico de Cristo, quando um membro é fiel à graça, todos os outros são com ele beneficiados. Quando, ao contrário, alguém é infiel, todo o conjunto se vê prejudicado. Cada alma tem um peso específico nessa comunhão, segundo os desígnios que Deus lhe reservou. Qual teria sido então o valor de Santa Lídia, a primeira convertida em solo europeu? Trata-se de um enigma difícil de se decifrar, sobretudo porque as suas notórias virtudes, ela soube somar um cuidadoso apagamento de si mesma.
pouco se conhece de sua história, mas certo é que, a exemplo da Santíssima Virgem Maria, ela deu o seu pronto e generoso sim à vontade de Deus, cooperando assim na difusão do Evangelho. A Santa Lídia bem se poderiam aplicar as palavras dirigidas no Apocalipse ao anjo da igreja de Tiatira. Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência. No fim da sua vida, sua alma deve ter subido até a presença de Deus como uma oferta de suave odor. E não parece exagerado pensar que, com sua correspondência, ela colaborou poderosamente para que a Santa Igreja se estabelecesse sobre todo o continente europeu. Embora nos falte informações a respeito de como se estabeleceu o culto a Santa Lídia, os sinais de sua santidade encontram-se bem prenunciados em sua pronta resposta ao convite da graça. Sabe-se apenas que foi o cardeal César Barônio, encarregado pelo Papa Gregório XIII da revisão do martirológio romano no século XVI, quem a introduziu no catálogo dos santos. Considerada padroeira dos comerciantes, podemos também invocá-la se quisermos que o Senhor abra nossos corações, como fez com o dela, e nos torne fervorosos receptáculos de suas graças e de seus desígnios. A história de Santa Lídia, embora muitas vezes oculta nas páginas da história, resplandece como um testemunho brilhante de fé, humildade e prontidão em seguir o chamado divino. Sua vida, marcada pela conversão imediata e pelo fervor em servir a Deus, nos ensina a importância de um coração aberto e generoso. Lídia não apenas acolheu a mensagem do Evangelho, mas transformou sua casa no primeiro refúgio cristão em solo europeu, tornando-se um alicerce discreto, porém vital, para a expansão da fé. Sua figura nos lembra que, muitas vezes, os maiores atos de santidade se realizam no silêncio e na simplicidade do cotidiano. Assim como Lídia foi a primeira a abraçar a fé na Europa, somos chamados a ser os primeiros a abraçar o amor e a misericórdia de Deus em nossas vidas, permitindo que, através de nós, outros também encontrem o caminho para a salvação. Que seu exemplo de vida, moldado pela humildade e pela dedicação ao serviço do Senhor, inspire-nos a sermos receptáculos fervorosos da graça divina, contribuindo para a edificação do corpo místico de Cristo, onde quer que estejamos. Santa Lídia, com sua fidelidade inabalável e seu ardor missionário, convida-nos a reconhecer o valor da colaboração silenciosa, mas eficaz, na obra de Deus. Que possamos, à sua semelhança, responder ao chamado do Senhor com prontidão e confiança, sabendo que, mesmo nas pequenas ações, podemos fazer uma diferença eterna na propagação do Santo Evangelho e na construção do Reino de Deus. Gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal e deixe seu like, para que possamos mostrar ao YouTube que nosso conteúdo católico tem valor para as pessoas. Com sua ajuda, conseguiremos alcançar mais almas, e o YouTube irá divulgar os nossos vídeos para mais e mais pessoas. Te convidamos também a assistir este nosso outro vídeo que está aparecendo na tela. Deus lhe pague com muita paz e saúde. Santa Lídia, rogai por nós.